Olá, boa noite. Então, eu sou o Arthur, psicólogo cognitivo comportamental, e eu resolvi criar esse quadro, né? Eu estou chamando de quadro porque eu pretendo fazer uma espécie de programa, tá toda semana aqui conversando com vocês. E qual é a ideia, tá? Oi, Vampena, seja bem-vinda. A ideia aqui é meio que trabalhar uma espécie de bate-papo mesmo, tá? Como assim? Porque às vezes eu né, sinto falta às vezes de ter alguém assim com quem conversar algumas coisas mais interessantes, algumas coisas assim mais, sei lá, enfim, né, algumas coisas mais sérias até, para ter um bate-papo mesmo, mais intimista. E eu acredito que algumas pessoas sentem também essa falta, né? Boa noite, boa noite. E aí a minha ideia é isso, esse tipo de live, tá? Fábia, seja bem-vinda. Esse tipo de live vai ser uma live um pouco diferente das lives que de repente vocês estão acostumados, né? Que vai ser uma live mais assim, estilo bate-papo. E a minha ideia mesmo é que toda terça-feira às 10 a gente trabalha um tema. E aí o tema, né? E esse tema não vai ser só eu falando, né? A ideia é que vocês tragam também, assim, a opinião de vocês, o que vocês acham. É realmente a ideia de um bate-papo. De como se vocês estivessem sentando com alguém e conversando, realmente, dando a sua opinião, falando. É claro que o fato de eu ser psicólogo, eu vou falar algumas coisas assim que tem a ver com a psicologia, vou usar um pouco do meu conhecimento, o que a psicologia diz sobre uma ou outra coisa. Mas eu também vou falar a minha opinião aqui. O que eu acho sobre determinado assunto. Mas assim, você pode ficar tranquilo que na hora que eu estiver fazendo isso, eu vou separar muito bem. Olha, agora eu estou dando a minha opinião. Eu acho isso. A psicologia diz determinada coisa, né? A live de hoje não tem um tema, né? Como vocês perceberam, mas eu já estou pensando em vários temas, né? Alguns temas, inclusive, assim, se vocês tiverem sugestões para dar tema agora, eu posso estar fazendo enquete, enfim, como eu falei, é um bate-papo, né? Uma sugestão que eu tenho para o próximo encontro, por exemplo, já, né, adiantando para vocês, seria solidão e solitude, né? Porque assim, muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim: nós não conseguimos viver sozinhos, nós precisamos de outra pessoa para nos completar, nós precisamos estar casados para poder, enfim, né, estar nos sentindo vivos. E tem outras pessoas que viram e dizem o seguinte: não, na verdade não, a gente não precisa de ninguém, a gente precisa se bastar, a gente precisa saber estar sozinho. E o que acontece? Hoje em dia, né, a gente tem tido isso em relação aos relacionamentos, principalmente, porque os relacionamentos eles estão muito volúveis, né? Tem a questão do Tinder, por exemplo, então você conhece a pessoa rapidamente, a hora que você quiser. E isso faz com que os relacionamentos fiquem um pouquinho mais, parecem mais descartáveis, digamos assim. E tem uma outra questão também, que os casamentos hoje, que acontece com a questão da facilidade do divórcio, né? Muitas vezes o casal não luta tanto para ficar junto. Chega uma hora que eles não aguentam e querem ficar sozinhos. E aí? É da nossa natureza ou não? A gente deveria estar casado? Foi uma invenção social o casamento? Não, o ser humano, a essência dele é estar casado. Enfim, isso eu acho uma coisa legal que a gente pode estar debatendo aqui num outro momento, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, a gente pode estar conversando sobre isso até hoje. Mas assim, esse é um dos temas que eu tenho pensado, né? Até a questão do casamento, relacionamento e tudo mais. Outra questão que eu tenho pensado é sobre a questão da solidão e solitude, que o pessoal fala: não, a solidão é ruim, né? E a solitude é boa. Qual é a diferença? O que acontece exatamente? É bom ou ruim estar sozinho, né? Quando eu digo sozinho, tipo morar sozinho, viajar sozinho, fazer as coisas sozinho, não ter alguém. E às vezes passar o final de semana sozinho também. E aí? Né? Nós nascemos, realmente a gente tem que se bastar, tem que aprender a ficar sozinho, ou não tem? É legal viajar sozinho? Não é? Enfim. E até aqui eu posso dar eu estou no meu lugar de fala, não só como psicólogo, mas eu moro sozinho, estou morando sozinho já há 3 anos, né? E tem sido uma experiência nova para mim, porque eu saí de casa casando, né? Então eu morava com meus pais e saí de casa para casar. Aí o meu primeiro casamento, enfim, né? Nós tivemos algumas incompatibilidades
né? Eu saí da casa, até morei sozinho ali algum tempo, mas eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei um tempo lá, eu trabalhei em navio de cruzeiro, então eu não estava exatamente sozinho, porque eu compartilhava, né, a cabine do navio com outras pessoas. Voltei para cá, né, realmente morei sozinho durante algum tempo, mas ali eu morei meio que numa espécie de albergue aqui no Rio de Janeiro. Depois eu já me mudei para uma pessoa, e eu acredito que né, esses 3 anos é a primeira vez que eu estou morando realmente sozinho. E assim, eu assim, não só como psicólogo, estudando essa questão da solidão, solitude e tudo mais, mas eu acho que dá para eu falar também sobre essa questão de solidão e solitude, porque eu vivi essas coisas. Teve dias aqui, morando sozinho, que eu fiquei me sentindo mal, sentindo falta de ter alguém, e outros momentos em que eu fiquei, puxa, graças a Deus que eu moro sozinho, que eu não tenho ninguém pra me incomodar ou me exigir isso ou aquilo. Enfim, e aí eu mesmo fui chegando a algumas conclusões sobre a solidão, a solitude, e aí é bom ou ruim estar sozinho, né? É provável até que esse tipo de quadro que eu tenha criado, live, seja um pouco para suprir essa questão de estar sozinho também. Eu acredito assim, agora me analisando, né, como eu falei, eu vou falar um pouquinho de mim também, talvez seja isso. Talvez a falta de ter alguém com quem conversar possa ter sido motivador para estar fazendo esse tipo de live, estilo bate-papo mesmo, né? E aí, né, eu espero que vocês se sintam presenteados com isso, né? Enfim, então esse é um dos temas que eu estou pensando em abordar também. Penso em falar também sobre assuntos mais polêmicos aqui nesse quadro, como por exemplo sobre religião, por que não? Né? E aí, religião, porque tem gente que fala que a religião é ruim, ela atrapalha, né? Aí tem o fanático. O que é o fanático? Então tem um lado bom, tem um lado ruim da religião. Bom, como psicólogo, né, um psicólogo ele não pode tá interferindo na religião das pessoas, nem segundo o código de ética, nem falando sobre, né, se ela deveria ou não deixar da religião e tudo mais, e nem é o meu intuito aqui fazer. Mas como bate-papo, eu acho que a gente pode considerar, porque assim, tem muitos estudos que mostram muita coisa boa sobre a religião, tem muitos estudos que mostram também algumas coisas ruins, a gente poderia conversar sobre essas coisas, por que não? A ideia é a gente poder falar sobre tudo. E eu acho que falar sobre tudo é o que faz com que a gente consiga evoluir como pessoa e tudo mais. Inclusive na questão até da religião. Veja bem, quando a gente fala sobre religião, é falar sobre religião que fez com que a religião melhorasse. Alguns séculos atrás, se você fosse muito diferente, a gente jogava na fogueira, queimava. Foi a questão de discutir sobre isso. Vem cá, será que não está errado não a gente tostar as pessoas na fogueira, não? Fazer churrasco de pessoas, será que isso, de repente, a gente não está passando do limite? Então foi questionar a religião que a gente mudou. Aí tem gente até que fala, não, mas isso foi só a religião católica. Não, gente. Já ouviram falar nos Estados Unidos, né, no pessoal, nas bruxas de Salem? Eles eram protestantes, eles eram evangélicos, e eles queimavam bruxa do mesmo jeito. Né? Então, e outra coisa, né, o que é o fanatismo? O que é fanático? Né? Aí agora, né, já começando, vou dar a minha opinião. A minha opinião é: fanático é aquele que não aceita conversar e não aceita ouvir um outro lado. Isso pra mim é fanático, ponto, entendeu? Não, eu não quero ouvir, isso pra mim. E aí você não tem só o fanático religioso, você tem o fanático político, você tem o fanático ideológico, você tem vários tipos de fanático. E eu acho legal também debater, porque as coisas na vida não são entre bem e mal e certo e errado. Existe uma série de coisas. Enfim, essa é uma outra coisa que eu penso em estar trazendo aqui para a gente estar conversando. Política, por que não? Já que é para entrar na área do azedume, né? Por que não falar sobre política? Que história é essa de direita e esquerda? Por que as pessoas hoje estão tão polarizadas? E aí? E o que é exatamente essa questão de direita e esquerda? O que está acontecendo com o mundo? Eu acho legal, dá para a gente conversar muito sobre isso, né? E essa questão de política, ela parece muito a questão religiosa, porque quando a gente fica preso nessa questão de bem e mal, a gente pensa o seguinte: aí não importa se eu sou de direita ou esquerda. Se eu sou, por exemplo, de direita e acho que a esquerda é o mal e eu tenho que combater o mal, não são mais pessoas, não importa o que eles digam, é o mal falando.
E aí eu não tenho filtro e nem abro o debate. A mesma coisa se for o contrário. Se eu sou de esquerda e acredito que as pessoas de direita são o mal, eu também não vou nem querer ouvir. E são simplesmente pessoas e cada um acredita, e eu tenho certeza disso, tá? Tanto as pessoas de direita quanto as pessoas de esquerda, elas acreditam que podem fazer alguma coisa boa, que elas estão do lado correto, que elas estão do lado do bem. E eu acho legal trazer isso pra gente conversar também, debater, por que não? Eu acho que a gente não precisa ter medo de debater. Então essas são os debates, sexo também, falar sobre sexo, sobre ideologia de gênero, né, essa questão. E aí, homossexualidade, o que vocês acham? É transtorno? Não é transtorno? É antinatural? É natural? Deveria ser natural? Enfim, eu acho que a gente pode estar conversando sobre isso também. Então aqui a ideia, né, como eu falei, é isso, essa ideia de bate-papo. E é claro, né, quero ouvir de vocês também a opinião de vocês, o que vocês acham sobre o assunto. A gente vai estar conversando aqui, a ideia é abrir esse diálogo para bate-papo. Como eu falei, eu quero que vocês se sintam, né? Eu tô aqui com o meu chamate, mas sei lá, você gosta de uma cervejinha? Que você se sinta num bar tomando uma cervejinha comigo e a gente batendo um papo. Você gosta de um vinhozinho, né? Pra ficar mais sofisticado, mais elegante. Então você tá aí com o seu vinhozinho, né? Ou então um chá, como eu tô fazendo. Uma ideia desse quadro é isso, tá? E, como eu falei, tendo 3, 4 pessoas que seja, já é o suficiente pra gente poder estar abrindo, né? Começando aqui um bate-papo, tá? Então, esses são alguns assuntos, sexo também, e aí a gente pode abordar sexo de várias formas, como vocês quiserem, tá? Obrigado, Gabriel. Várias formas, a gente pode trabalhar os desvios, as disfunções sexuais, né? Falar até sobre, sei lá, pedofilia, né? Sadomasoquismo. A gente pode falar também sobre a questão do gênero, transexual e tudo mais. Então, enfim, né? Falar sobre tudo, abertamente. Somos adultos. E a ideia também do bate-papo é, de repente, trazer para cá, para a conversa, coisas que vocês não conversam no dia a dia. Coisas até que talvez vocês queiram conversar e não tem com quem conversar no dia a dia. E assim, gente, sendo bem franco, eu pretendo aqui abrir um leque de possibilidades quase infinitas. A gente pode falar sobre cinema, filmes, né? Qual é a proposta do cinema hoje em dia? Qual é a proposta dos filmes que estão tendo hoje em dia? Qual é o meu olhar psicológico sobre os filmes que a gente tem tido? Por que não falar? Eu, inclusive, se eu não tivesse feito psicologia, eu acredito que eu teria feito cinema. Adoro cinema, adoro mesmo, estudei bastante o cinema, né, na medida em que eu pude. Então a gente pode estar falando sobre isso também. Eu acho muito interessante, muito legal. A gente pode estar falando, inclusive tem umas pautas muito doidas aqui que a gente pode estar falando também. Por exemplo, vida em outros planetas. Eu acho que é um assunto interessante, que às vezes a gente não conversa. Faz falta, a Fábio está comentando, né? Isso, faz muita falta a gente conversar sobre todas essas coisas. E, por exemplo, né? Como é que a gente pode abordar essa questão de alienígena? A gente pode começar desde da ideia de, sei lá, vocês acreditam que existe vida em outros planetas ou não? A gente pode começar com isso, né? E aí até partir para uma viagem mesmo do tipo, e se os alienígenas realmente viessem? Vamos imaginar que existam aí seres muito inteligentes, porque veja bem, para um ser andar pela galáxia toda, porque a gente sabe que na Via Láctea não tem vida, né? Então essas pessoas são na Via Láctea não, perdão, no sistema solar não tem vida, então eles são de bem longe, eles têm um aparato tecnológico muito mais poderoso e evoluído do que a gente para conseguirem chegar até aqui a Terra. Então eles, pelo menos tecnologicamente, eles são superiores que a gente, né? Moralmente, tudo a gente pode discutir, mas tecnologicamente, para eles conseguirem chegar aqui, com certeza eles são. Agora imagina um ser muito evoluído, né? Ou pelo menos assim, tecnologicamente mais evoluído que a gente, chega aqui na Terra. O que poderia acontecer? O que ia acontecer com a cabeça das pessoas quando vissem alienígenas? Primeiro porque isso ia mexer com uma série de questões nossas, até com a questão religiosa. Poxa, Deus não tem na Bíblia, Deus nunca falou sobre alienígenas. E aí? Como é que fica essa questão diante da religião? E o Deus que eles acreditam, o mesmo Deus que a gente, ou não? Enfim, isso ia mexer na nossa sociedade de tantas formas e de tantas estruturas. Poderia, politicamente falando, ia fazer com que a gente se sentisse impotente, porque tudo bem, eles estão vindo aqui, estão se comunicando, mas e aí?
E se daqui a um mês eles se enjoarem da gente e quiserem destruir? Eles são mais poderosos? Será que eles iam incitar medo e esperança? O que eles iam fomentar na gente? Que tipo de situações eles iriam levantar? Que tipo de sentimentos eles iriam levantar? Então isso aí é um tema meio doido que eu gostaria de abordar aqui também, né? Em mais um quadro a gente pode estar conversando. Como eu falei, se vocês quiserem puxar algum desses assuntos hoje, a gente já pode estar falando. Quer ver um outro tema muito louco que eu penso aqui em trazer aqui, por exemplo, sei lá. E aí, gente, fantasmas, assombrações existem? O encosto? Porque assim, eu trabalho no ramo de psicologia, eu ouço de vez em quando o pessoal falando, foi encosto, foi demônio. E aí, gente? Será que é possível? Não é? E aí aqui, né, eu gostaria de estar abrindo espaço para dar também a minha opinião sobre esses assuntos, né? Quer ver um outro assunto legal que eu penso em abordar também? Isso é um assunto que eu pensava muito, principalmente quando eu era adolescente, eu acho fascinante também. Viagem no tempo. Tem gente que comenta, né? Tem um monte de vídeos na internet falando coisas como será que os viajantes do futuro já não estiveram aqui? E, inclusive, se você procurar na internet, você vai ver vídeos e fotos de pessoas, por exemplo, nos anos 20, aparentemente usando um celular, né? O poliamor também podemos falar, né? A Fábia puxou aqui o poliamor. E aí? Gente, é certo ou errado essa questão de poliamor? O que vocês acham? Se você estivesse se relacionando com alguém e a pessoa viesse e falasse alguma coisa do tipo, olha, eu gostaria de estar me relacionando com você e mais outras pessoas, vamos ter um relacionamento aberto, e aí? Esse é o início de um novo tipo de relacionamento? É o fim do relacionamento como a gente conhece? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode estar conversando aqui também, né? Trazendo essas questões aqui. Fala sobre drogas, uso de drogas, e aí? Deveria ser permitido? Não deveria? A droga é uma coisa que a gente deveria usar como normalmente? Não, porque tem um pessoal até que usa o termo, né, de uso recreativo da droga. E aí? O que seria o uso recreativo da droga? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas vários animais tentam replicar essa sensação de barato que muitas drogas dão. Por exemplo, a amarula, não sei se vocês sabem, é uma fruta que, quando fermentada, ela tem álcool. E os animais, elas esperam a fruta cair, quase apodrecer para poder comer. Porque, na verdade, alguns animais, eles querem realmente essa sensação de barato, eles querem ficar bêbados. Impressionante isso, né? Então, assim, você tem, por exemplo, o bufão e alguns animais que jogam a cabeça na parede, na parede não, né? Na árvore, por exemplo. A trisal, né, a Fábia está comentando, né, parece muito, né, a gente também pode estar conversando sobre isso realmente. Enfim, né, se você quiser puxar alguma coisa, né, hoje, né, como eu falei, aqui é só para apresentar mais o quadro, né, a minha ideia. A minha ideia é ter um horário aqui fixo, toda terça-feira, às 10 horas, a gente sentar aqui e bater um bate-papo, né, claro, com temas. E aí a gente pode estar trazendo. Bom, Fábia, já que você está trazendo essa questão do trisal, me fala um pouco aí o que você tem visto, né? A Fábia, inclusive, é psicóloga também, conheço a Fábia, né? Você tem visto muito isso? Como é que tem aparecido aí essa questão do trisal para você? Já começa abrindo com essa opinião sobre isso. Né? O que você acha, né? Para quem não sabe, né, o trisal é o que? É o que a gente chamava antigamente de ménage à trois, que os franceses chamavam, né? Porque é uma coisa que os franceses já faziam, né? Normalmente os europeus são considerados bem liberais, e aí, é claro, né, são 3 pessoas fazendo sexo. Às vezes pode ser 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, 3 mulheres, 3 homens, né? Enfim, né, tudo isso seria o trisal. Mas, já aproveitando, Fábio, que você trouxe isso, me fala um pouco o que você acha, qual é a sua visão sobre isso. Você acredita que é uma coisa antinatural? Não sei, onde fala que... você está falando, pode escrever. Pode estar digitando, inclusive, né, em alguns momentos a gente pode estar, inclusive, dependendo da pessoa, a pessoa estiver falando muito, né, você quer falar, eu abro a câmera aqui para você falar também. Eu tenho que enviar, acho que o convite para você, deixa eu ver se eu lembro. E a gente faz, isso aqui é uma coisa que a gente pode estar fazendo também,
Deixa eu ver como é que é, não lembro como é que convida. Acho que tem um jeito de convidar. Deixa eu ver se eu consigo. Tenho visto histórias, mas no significado de ter relações amorosas. Ah, sim. Não, áudio não. Tem como. Deixa eu ver, aqui faz tempo que eu não faço isso. Entrar ao vivo, tá? Você quer entrar ao vivo? Fábio, se você disser sim, que quer entrar ao vivo, eu te chamo ao vivo. Aí a gente conversa junto. Inclusive, né, a gente pode estar fazendo isso no bate-papo. Se algum de vocês quiser se manifestar, a gente pode colocar. Não, hoje não, beleza, tá? Mas aí fica aí a dica. Se alguém quiser aqui entrar ao vivo, pode estar entrando. Áudio não, aqui áudio não tem. Né? Tá, essa questão do trisal, eu já vi gente também. Inclusive, eu tenho um amigo meu que eu fui pego de surpresa, tá? Eu sou bem mente aberta, mas eu fui pego de surpresa porque o que acontece? Foi um churrasco de amigos de infância, tá? E aí o que aconteceu, né? Veio o meu amigo de infância, a namorada dele, mais uma mulher. Aí a gente tá lá comendo churrasco, tudo mais, conversando e tudo, né? Não, beleza, Fábio. A próxima, se você quiser, só falar. Aí a gente coloca você aqui pra falar ao vivo. Mas enfim, aí tava lá, eu conversando e isso, pode escrever que eu vou lendo. E aí aí eu cheguei e comentei, que eu pergunto mesmo, né? Essa coisa, né, de psicólogo. Psicólogo já é curioso por natureza e é uma coisa que eu recomendo. Gente, vocês querem perguntar? Pergunta. Vocês estão diante do dentista, né? Pergunta pra ele, como é que é pra você ficar todo dia vendo boca? Não tem problema não, eu pergunto mesmo. Né? E as pessoas normalmente gostam disso, né? Gostam porque você está mostrando uma espontaneidade na hora de estar fazendo isso. Mas enfim, né? E aí eu estava ali com o meu amigo e eu perguntei, poxa, legal, mas e ela? Quem é ela? Ela é irmã da sua namorada? Ela não, ela é nossa namorada. Aí eu, namorada de vocês? Então é um trisal? Aí ele que legal, né? Bacana. Então assim, você vê que não era só realmente, como a Fábio estava falando, questão de sexo. Os três, né, eram um trisal, né, porque não dá pra chamar de casal. E eles foram um churrasco de amigos e foram apresentados, né? Tem relação duradoura, profunda, não é algo ocasional, morar juntos, tudo a três, né? Então, né, legal. Então, quer dizer, oi, Tay Miller, né? Não, eu não sumi, não. Sempre tive aqui. Então, assim, foi interessante pra mim. Foi a primeira vez que eu tinha visto esse tipo de relação, né? Porque era um relacionamento mesmo que eles estavam tendo. Eles iam juntos no cinema, teatro e tudo, né? A questão, né? O que acontece, né? Claro que vai ter sempre gente defendendo, condenando, mas eu acho que a questão sempre, né? Aí agora eu vou dar a minha opinião, né? A minha opinião. Na minha opinião, se é consensual, eu acho que não tem problema. Se é todo mundo maior de idade e é consensual, eu não vejo qual é o problema, né? Não estou fazendo mal a ninguém, né? Agora, digamos que ali seja sei lá, é um casal e o marido está impondo à mulher que tenha uma outra mulher ali com eles. Aí não, aí já não é mais consensual, né? Aí alguém ali está sendo prejudicado no seu direito, na sua vontade, e aí eu não concordaria. Aí, claro, né, se o marido quer fazer isso, de repente, sei lá, a esposa cai fora do relacionamento e deixa ele viver aí, se ele quer ficar com 2, 3, tudo mais, não sei, ou então não, ele quer ficar com a esposa, então eu acho que ele tem que pensar, né, se vale a pena abrir mão ou não para ficar com ela, né? Mas nesse caso aí seria realmente uma questão até de abuso, né? Ele está impondo alguma coisa, mas se não for imposição, se for consensual, né, todos querendo, acho que não vejo problema nenhum, né? A felicidade é uma coisa assim meio relativa, né? Porque para algumas pessoas, sei lá, ser feliz ter estabilidade, ser feliz tá bem. Eu acho que para todo mundo ser feliz, né, você estar se sentindo bem com as coisas do jeito que elas estão agora. Na minha opinião é isso, isso é ser feliz, né? Quando você fala, eu quero ter dinheiro, quero ter
enfim, né, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero morar em Nova York, seja lá como for. Aí, minha sugestão é que, né, a minha ideia é que isso é um objetivo. Você tem um objetivo, mas não necessariamente você está realmente feliz com aquilo ou não. Né? Então, mais ou menos isso que eu penso. Eu faço muito essa questão da diferença entre sucesso, que é isso, você conseguir aquilo que você quer, e felicidade, você está se sentindo bem do jeito que as coisas estão hoje. Então é mais ou menos essa a ideia, tá? Pra mim, tá? Gente, então ó, eu vi que já entraram algumas pessoas. Se vocês quiserem puxar algum assunto, fazer alguma pergunta, seja pra mim ou pra qualquer coisa, vocês fiquem à vontade. Mas já comentando, então, eu falei alguns dos assuntos que eu penso em trazer aqui, mas lembrando que o formato desse tipo de live que eu vou apresentar agora toda terça-feira não vai ser o formato de live que vocês estão acostumados a ter, que é eu chegando aqui e falando, né, sobre o diagnóstico e tudo mais, né, seja qual for o assunto, né. A ideia aqui é realmente trabalhar essa questão de conversa mesmo, ter realmente uma conversa sobre as coisas que acontece, sobre o que eu acho, a minha opinião sobre as coisas, ouvir a opinião de vocês e o que vocês acham sobre todos esses assuntos. E eu acho que tem assunto pra caramba pra gente trabalhar aqui. Por exemplo, né, a questão da inteligência artificial, inclusive. A inteligência artificial eu acho um assunto fascinante. Inclusive eu dou um curso aí sobre inteligência artificial, né? A Fábia, inclusive, tá no curso, né? A Fábia aqui que está participando. E eu assim, eu acredito que a inteligência artificial vai mudar muito o mundo da forma como a gente vê empregos, até relacionamentos. Por exemplo, ó, quer ver um exemplo que a gente fala, pô, como assim vai mudar até relacionamentos? Gente, a internet. Eu acompanhando isso da internet, acredito que muitos de vocês acompanharam também. Nos anos 90, quando eu acessava a internet, como é que era? Era aquela coisa de gato morto dentro. Parecia que ele estava morrendo quando você conectava. E quando você conectava, você fazia algumas coisas mínimas. Baixar uma página, levava, sei lá, meia hora para baixar foto de uma página, se a página tivesse foto, por exemplo. Normalmente eles nem colocavam foto nas páginas para não demorar para carregar. E aí, se você virasse e falasse para alguém assim, olha, tá vendo a internet aí? Ah, obrigado, Fábio, né? Obrigado mesmo, né? Mas assim, se você virasse para alguém e falasse assim, ó, tá vendo essa internet aí que você tá acessando? Ela vai mudar o mundo. Aí você diz, isso é coisa aí do pessoal, não serve pra nada, só para bater papo e tudo. Hoje, a internet mudou completamente a vida. E mudou tanto, né? De repente você nem tá assim, mas mudou como? A gente nem nota, mudou tanto, né? De tantas formas, que isso hoje faz parte da nossa vida. Se tá com fome, tu vai lá e pede iFood. Tu vai para algum lugar, eu tenho certeza que você vai pedir o Uber. Praticamente, você vai chamar o táxi só em último caso, se você não tiver, sei lá, você tá num lugar ali e não tá tendo Uber, ou você precisa ir rápido, tu vai chamar um táxi. No mais, tu vai chamar um Uber. E Uber é porque graças à internet, a relacionamento. Hoje em dia, a maioria das pessoas se conhece no Tinder ou online, né, para os outros aplicativos. Então mudou até a forma como a gente se relaciona com as pessoas. O relacionamento mudou. Antigamente, para você conhecer alguém, você ia para um baile, depois para uma discoteca, ou que seja no supermercado lá, comentando com a pessoa, né? Nossa, você pode pegar ali um cereal para mim? Então, você come esse cereal também, coincidência, e aí você vai batendo papo. Hoje em dia, a maioria das pessoas se conhece pela internet. E olha, não para por aí. Quantos empregos acabaram? Locadora de vídeo. Quem vê aí? Olha, eu moro aqui no meu bairro, tinha 3 locadoras de vídeo no quarteirão. Na rua que eu moro tinha uma locadora. Na rua adjacente aqui tinha mais 2 locadoras. E no bairro então tinha um montão. Tinha locadora tudo quanto é canto. Mas não tem locadora nenhuma. Por quê? Porque hoje você tem Netflix graças à internet. E o banco mesmo, dinheiro. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Na minha carteira, na minha casa agora, se eu catar aí, de repente eu acho umas moedinhas. Mas eu não tenho dinheiro em casa. Todo o dinheiro que eu tenho no mundo são os numerozinhos que o aplicativo diz que eu tenho. Então, olha como é que a nossa vida mudou. Eu faço tudo, inclusive,
eu não tenho mais, eu já tive, né, até ano passado, eu ainda tinha o Bradesco. Vou falar não, problema. Não estou fazendo propaganda, né, enfim, né, eu tinha conta no Bradesco. Só que o que acontece, tudo era tão difícil para fazer no Bradesco, que quando eu abri o Nubank, eu fazendo propaganda aqui, não estou ganhando nada do Nubank, mas quando eu abri a conta no Nubank, eu conseguia fazer tudo no Nubank, pedir cartão novo, tudo que você imaginar, eu consigo fazer pelo aplicativo, e é fácil usar o aplicativo. Então, fora que o Bradesco me cobrava R$130 todo mês para nada, é tal de pacote, sei lá do que eu nunca, sei lá do que é. Não, agora com o Nubank, pronto, eu uso tudo. Então, olha como é que a nossa vida mudou drasticamente. Empregos, olha só, jornal, ainda existe até jornal por aí, se você for na banca de jornal, mas a última vez que eu comprei jornal, eu te digo, a última vez que eu comprei jornal foi há 2 meses atrás, porque a minha filha adotou um gatinho, e o gatinho estava acostumado a fazer as coisinhas dele no jornal, não ainda na caixinha de areia. Então eu fui na banca de jornal e comprei jornal. Mas como é que eu pego notícia? Através das mídias sociais, dos canais de notícia. Não compro mais jornal. Então veja bem, essa questão que você tinha, né? Todo esse movimento de notícia, tudo mudou tudo. Eu agora nem sou jornalista, se eu quiser eu abro um blog aí de notícia e simplesmente replico aí o que o Globo está falando, o que o Estadão está falando, e pronto. Então mudou muito tudo isso, né? Os próprios jornalistas tiveram que se reinventar. Então você começa a ver, outra coisa, agência de viagem. Ainda tem algumas aí, CVC e tudo, tentando ainda se manter. Mas sendo bem sincero, quando você quer viajar, você vai direto na Decolar, ou Booking, né? Ou Airbnb, qualquer uma dessas coisas, vai lá e reserva. Então olha quantas pessoas perderam emprego, olha quantas coisas mudaram com a vinda da internet em tão pouco tempo, né? Eu lembro quando eu vi na televisão o Steve Jobs apresentando o iPhone, porque antigamente a gente tinha até o touchscreen, mas o touchscreen é uma bosta. Aqueles celulares antigos era muito ruim. O touchscreen da Apple, né, do iPhone, foi uma coisa maravilhosa. E ele é todo em touchscreen. E aí, muita gente falando, não, isso aí não vai dar certo. Hoje em dia, todo celular é touchscreen, todo celular. Graças, né, não só à tecnologia, mas a essa questão da internet, né? O celular hoje em dia, você quase nem usa para fazer ligação. Você usa para usar a internet. Né? Até quando alguém liga para você, está te atrapalhando. Porque às vezes você está querendo usar ali o telefone para fazer uma transação bancária, alguma coisa assim, e aí alguém te liga e está te atrapalhando. Você está mexendo em alguma coisa, mandando um pix para alguém, e alguém liga e muda a tela. Então normalmente a ligação inclusive atrapalha, né? Hoje em dia o comum e o novo educado é você mandar uma mensagem para a pessoa dizendo assim, eu posso te ligar? Esse é o educado hoje. Porque você pode estar atrapalhando alguma coisa que ela está fazendo no celular. Quando que o celular, né, ainda é um telefone. E a gente praticamente esquece, né? Hoje em dia não, o celular é um computador. Então assim, esse é um assunto que a gente pode estar trazendo à tona, mas olha o quanto mudou a nossa vida a internet. E agora, eu de verdade, o que eu acho que a inteligência artificial vai mudar e muito mais, inclusive essa questão do relacionamento, a forma como você se relaciona, como você arranja namorado e tudo mais, vai mudar. Porque veja bem, imagina um Tinder no futuro com inteligência artificial, que sabe tudo o que você gosta, o tipo de pessoa que você procura, os seus gostos, os seus desejos sexuais, os seus desejos para o futuro, os seus sonhos e tudo, e aí ele pega tudo aquilo e procura uma parceira, um parceiro perfeito para você. Olha, eu acho que isso aqui não está demorando não, e se bobear já existe, eu que não estou sabendo. Tá? Eu estou falando de relacionamento, tá? Mas isso aí é tudo. Eu estou fazendo curso aqui, o pessoal está ficando bobo. A inteligência artificial fazem tudo. Resumem livro, fazem trabalho, né? Criam música. Eu mesmo, né, criei algumas músicas com inteligência artificial. Então, eu acredito sim, eu acredito inclusive que muita gente vai perder emprego, né? Não acho que vai ser tanto quanto o Elon Musk falou, que o Elon Musk deu uma reportagem dizendo que ele acredita que a perda de emprego vai ser tão grande que no final das contas os governos vão precisar dar uma renda para as pessoas, porque não vai ter como empregar todo mundo, que é o sonho de todo grande empresário, tá?
Se tiver um monte de gente desempregada, você dá o salário que você quiser, você pode baixar o salário como for, né? Porque as pessoas vão aceitar isso. Não acredito que vai acontecer isso não, tá? Eu acredito de verdade que o que vai acontecer no futuro é que as pessoas vão ter novos empregos. Inclusive já tem um novo emprego que é engenharia de prompt. Tá? É um nome bonito para saber mexer com o ChatGPT. É isso. Tem gente pagando, e pagando bem, empresas pagando bem, mais no exterior, não tanto no Brasil, para pessoas que sabem pedir coisas para o ChatGPT. Porque o que acontece com o ChatGPT? Não é só você chegar e falar assim, a ChatGPT faça um artigo científico para mim. Você tem que saber fazer o pedido. A Camila comentou. Só o fato de hoje você estar fazendo essa live é uma evolução. Porém, não vou mentir que tenho medo dessa evolução. Ah, tá, é verdade. Isso aí, claro, essa live aqui é graças à internet, óbvio, e à inteligência artificial. Gente, olha, eu acredito, eu vou fazer aqui vou dar uma de mãe de Ná aqui para vocês. Vocês podem, e isso aqui vai ficar registrado aqui na internet. Então vocês podem, daqui a 5 anos, cobrar de mim. Daqui a 5 anos o nosso mundo vai estar bem diferente do que a gente conhece hoje. Eu acredito nisso mesmo. 5 anos. Tá? Porque a inteligência artificial vai começando a se popularizar e à medida que ela vai se popularizando, vai mudando as coisas. Mas, Camila, né, você disse que tem medo dessa evolução. Eu vou te dar uma sugestão aqui para você, tá? Inclusive que eu falo inclusive é uma coisa que eu falo ali no curso sobre inteligência artificial. O melhor medo, o melhor jeito de lidar com medo é enfrenta esse medo. Vai lá, tenta aprender, né? Tem um cara aí legal, um cara aí chamado Arthur, que dá um curso bacana sobre inteligência artificial. Aí, ó, o momento jabá da conversa, né? Mas aproveitando, né? Vou oferecer de outro porque eu acredito que o meu produto é bom. Mas, enfim, né? Eu dou um curso muito legal e é para iniciante mesmo, tá? É para quem não sabe, né? Até porque eu sou psicólogo. Então essa questão de programação, tudo, não. É saber mexer. É como você faz para conseguir, inclusive, escrever um bom perfil no Tinder através do ChatGPT. O ChatGPT pode escrever para você um excelente perfil. Você diz ali quem você é, o que você está procurando, ele escreve ele para você. Enfim, né? É esse tipo de coisa que eu ensino lá no curso. Então, o melhor jeito de enfrentar um medo é aprendendo, e não é um bicho de 7 cabeças, não. Eu te digo mais, Camila, se eu não me engano, você é enfermeira, não é? Eu não lembro, eu acho que você é enfermeira. Ele ajuda em todas as profissões, está me ajudando muito na hora de atender um paciente, de entender um diagnóstico, de criar estratégias para estar atendendo. Eu já estou criando muito. Então, para você, né, se você colocar agora um ChatGPT sobre bula de medicamento, sobre alguma doença, sobre alguma coisa, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tem várias notícias aí em que o ChatGPT, e olha, não é a especialidade dele, tem inteligências artificiais melhores para fazer isso, tem dado diagnósticos melhores que médicos. Você vai lá, escreve o que está acontecendo, o que você está sentindo, o ChatGPT vai lá e diz qual é o provável diagnóstico. Claro que ele termina sempre falando, procure um médico e tudo mais, né? Mas ele tem acertado mais nos diagnósticos que os médicos. Claro, é injusto, porque o banco de dados dele é o mundo, né? É a internet. Né? Enquanto que o médico fica restrito ali às coisas que ele está estudando, e por mais atualizado que o médico queira ser, ele não tem como saber o que está acontecendo hoje em Harvard, em Oxford, ou lá em Londres, uma descoberta. Digamos que fizeram uma descoberta hoje e botaram na internet. O ChatGPT 4 já tem acesso. Esse médico não. Eu mesmo não tenho. Estou assumindo aqui. Não tem como ser atualizado em 100% todas as grandes descobertas que a psicologia está tendo agora. Se teve uma descoberta hoje da psicologia, eu estou ganhando. Se não chegar aqui nas minhas redes, ou se eu não procurar, por exemplo, digamos assim, eu estou atendendo uma pessoa com ansiedade. Se eu não buscar saber, né, mais sobre ansiedade e tudo, eu não vou descobrir. Enquanto o ChatGPT traz para você. Né? É um pouco injusto. Por isso mesmo que eu acredito que vai, inclusive até para mim, até médicos, engenheiros, tudo, estão correndo risco de perder emprego. Porque antigamente, vamos lá pegar, sei lá, Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, por exemplo, sei lá, quem tinha o risco de perder emprego era o operário lá, o carinha que trabalhava na fábrica, daí você botava uma máquina a vapor, ele que vai perder emprego. Agora não. Agora é qualquer um que vai perder emprego. Tá? E agora, Camila, eu acredito que enfermeiro não perde emprego, não. Tá? Porque o trabalho de enfermeiro é difícil de uma inteligência artificial
substituir, né? Porque o seu trabalho é bem assistencial. Acredito que o psicólogo também vai ser bem difícil de substituir. Não é impossível, não. Já tem gente usando o ChatGPT para fazer consulta, que eu sei, tá? Né? Que chega lá, eu tô sentindo uma angústia no peito, eu tô me sentindo solitário, o que eu faço? Tem gente fazendo isso usando o ChatGPT, sim, tá? E o ChatGPT dá uma resposta para ele que ele se sente bem, que ele gosta lá e pronto. E fica lá legal, e acaba ali fazendo. Então, eu acredito que vai acontecer sim. Porém, eu acho que as pessoas vão sentir falta desse bate-papo que a gente está tendo aqui, dessa interação humana. Porque apesar do ChatGPT, né, dar a resposta, pô, faz falta ter alguém olhando para você e dizendo assim, caramba, eu sei o que você está passando. Que nem eu falei ali, por exemplo, um dos temas que eu sugiro, né, e se vocês quiserem, a gente pode fazer uma enquete depois, a próxima terça-feira às 10 ele vai estar falando sobre solidão, solitude, né, o sentimento de... Porque essa é legal, né, a ideia da solidão. A solidão é um estado de espírito também. Às vezes você está do lado de um marido, de alguma coisa, está se sentindo solitário. Então não tem a ver com estar sozinho exatamente. É um tema legal para a gente estar debatendo. Mas, por exemplo, até comentei aqui, né, no início aqui da live hoje que eu estou morando sozinho há 3 anos. Então, o ChatGPT nunca vai ter essa coisa, por exemplo, de eu estar na frente de um paciente, por exemplo, falar assim, né, para alguém, sei lá, está sentindo solidão. Eu sei o que você está sentindo, eu sei como é que é. Eu sei exatamente o que é estar desse lado. Então, isso aí é diferente. Isso aí faz muita diferença na hora do atendimento. E eu acho, inclusive, que é esse calor humano que vai ser ouro no futuro, quando a inteligência artificial estiver dominando tudo, e vai dominar tudo, tá? Isso não é uma coisa que eu acho, não. Isso é com certeza. A questão é o tempo que isso vai levar. Né? Vai ser 5 anos, vai ser daqui a 20 anos, eu não sei. Mas que vai dominar tudo, gente, não tenho dúvida. Já tem os novos celulares aí da Samsung e da Motorola, já estão vindo com inteligência artificial. Ele é uma inteligência artificial que organiza, que faz tudo, que pode responder os seus e-mails. Gente, ó, quer ver? Uma coisa que eu falei que a gente pode estar fazendo aqui na live é discutir filme. Tem um filme que se chama Ela. Aí tá aí uma sugestão de filme muito interessante, tá? Vou contar um pouquinho aqui sem revelar muito da sinopse, mas assim, é num futuro próximo, onde um homem compra aí uma inteligência artificial, né, pra estar organizando os e-mails dele, as agendas, e ele se apaixona, né, porque essa inteligência artificial é uma mulher, né, se identifica como sexo feminino, inclusive é dublado no original pela Scarlett Johansson. Quem não sabe que a Scarlett Johansson é a Viúva Negra da Marvel, né? Então ele se apaixona por ela. E ela se apaixona por ele também. E aí entra aquela questão, esse negócio, coisa doida de se apaixonando por uma inteligência artificial. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Gente, já aconteceu. Tá? Tem uma nova-iorquina, se vocês botarem aí na internet, vocês vão ver, tem uma nova-iorquina, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela namora uma inteligência artificial. Ela criou lá a imagem, tudo, tira fotos, posta, mas o cara não existe. O cara de quem ela é apaixonada não existe. E teve um japonês que ele casou com um joguinho de videogame. Tem um joguinho de videogame portátil, que é o seguinte: você cria uma namorada, você bota roupa pra namorada, você fala com a namorada e tudo. Ele se apaixonou pelaquela menina virtual, que não chega nem aos pés da inteligência artificial, mas ela responde. E numa delas ele chegou e perguntou: você quer casar comigo? Aí o joguinho, né, o personagem do joguinho disse: quero. E ele gastou 50 mil reais, né, convertendo já de ien para reais, né, que tá ali, tá na internet, gente, é só procurar ali. 50 mil reais numa festa de casamento, convidou amigos e tudo, e casou com uma personagem virtual. Isso já aconteceu, tu imagina agora, né? E outra coisa que já dá para fazer, tá? Isso aí é meio assustador. Mas se vocês quiserem, depois eu conto qual é a inteligência artificial. Agora não tô lembrando. Mas eu acho que o nome da inteligência artificial é personality, né? De personalidade, né? Que é o seguinte: você pega e escreve tudo que você sabe sobre aquela pessoa, como a forma daquela pessoa falar, tudo. E aí você bota o nome ali e você começa a conversar, e ela interage com você e conversa com você como se fosse aquela pessoa. Inclusive você bota a foto ali. Então, por exemplo, a mãe perdeu um filho, sente falta, quer conversar com o filho, ela bota ali, escreve tudo que ela conhece, que ela sabe como o filho vai responder, e aquela inteligência artificial replica. Inclusive,
Gente, eu não sei se vocês gostam ou não, tem uma série excelente da Netflix que se chama Black Mirror. Algum de vocês já assistiu? O Black Mirror são seriados que falam sobre essas questões de tecnologia, são essas questões muito interessantes. E tem um episódio, inclusive, se eu não me engano, é um dos primeiros, das primeiras temporadas, em que a mulher perdeu o marido ou namorado, eu não sei, né? É como se fosse um futuro próximo. E aí ela pega todas as conversas que eles tiveram no WhatsApp ou enfim, né, no telefone, que ficaram gravadas, o tom de voz dele, tudo que ela tem sobre fotos, tudo. Aí ela joga nessa inteligência artificial. Essa inteligência artificial processa tudo isso e começa a agir como se fosse o namorado dela, com os gostos e tudo. Sei lá, digamos que o namorado torcesse pro Palmeiras. Ele vai falar que torce, que é doente pelo Palmeiras, que quer assistir o jogo com ela, né? Então ele replica tudo. Isso aí, na época que saiu, e sei lá, episódio, sei lá, de 2018, hoje isso já é real. Hoje isso já é possível. Era uma coisa que há alguns anos atrás, menos de 3, 4 anos, era considerada uma coisa de ficção científica super avançada. Hoje a gente já faz, hoje a gente já vive no Black Mirror. Tem um outro episódio que o cara, ele bota tipo uma lente de contato no olho, implanta alguma coisa no olho, e tudo que ele vê no dia a dia é gravado através de imagens, sons e tudo mais. E aí o que acontece? Ele pode voltar, lembrar das coisas, né? E ele mesmo vê aquilo e outras pessoas podem ver o que ele gravou, né? Por exemplo, tipo, ele tá indo de um país pro outro. O cara, quando ele tá chegando no país, o cara, por exemplo, né? Ele pode pedir, além do passaporte, o que ele fez 2, 3 dias antes, para saber se ele não levou uma bomba, alguma coisa assim. Isso já existe, não assim, dessa forma de botar uma lente de contato, mas tem uma inteligência artificial que é tipo um colarzinho, que ela grava tudo que você fala, tudo que você ouve, as conversas que você está tendo no telefone, tudo em volta. E aí, o que essa inteligência artificial faz? Você vira e fala assim, sei lá, vamos dizer que o nome seja, sei lá, Rodolfo. Rodolfo, o que a minha mãe pediu para eu comprar? A inteligência artificial repete, sua mãe falou às 3 horas da tarde para você comprar ovo, feijão, arroz e farofa. Inteligência artificial me lembra qual era o compromisso que eu tinha mesmo hoje, eu não lembro mais. Aí ela vai lembrar, ela vai buscar todas as conversas que você teve e vai lembrar. Isso já é possível. Inclusive eu olhei ali, se você botar no Mercado Livre, eu não lembro o nome disso, já está vendendo no Mercado Livre, isso custa coisa de R$300, não é muito caro não. Tá? Claro que não replica aquilo que o Black Mirror fala, mas pô, já é bem surpreendente, né? Então, olha o tipo de vida que a gente já está indo, tá, para onde a gente vai. Então, eu acredito que a inteligência artificial realmente vai mudar muita coisa, né? Você quer essa, Fábio? Tem gente que acha meio invasivo, né? Você quer por quê? Por que você acha isso interessante? Então, quer dizer, já tem isso, né? Aí tem a Neuralink, que é interessante também, que é do Elon Musk, que ele está criando, que você botar um link no cérebro e você controlar as coisas com a força do seu pensamento. Inicialmente, ele está querendo criar isso para trabalhar com pessoas deficientes e tudo mais. Claro que ele está visando dinheiro, né, gente? Ele é milionário, a ideia dele é ganhar dinheiro com isso. Mas se isso der certo, no futuro você pode estar implantando um chip e controlando tudo com a mente. Televisão, celular, tudo. Você pode estar só pensando, imagina, né? É um diário para o futuro, Fábio, mas isso aí já é agora, já é atual, tá? Se vocês quiserem depois aí, por curiosidade, eu mando um link para vocês, tá? Tá no Mercado Livre, né? Posso até pesquisar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o meu outro celular. Eu pesquiso aqui para vocês, né, o nome do negócio. Eu já vi vendendo, né? Então deixa eu ver, né? Realmente eu não lembro o nome, mas enfim, né? Até mostro aqui para vocês, né? É tipo um colarzinho. Colar não é colar o nome. Enfim, né? Depois eu até mostro aqui pra vocês, né? Tipo uma gravação para rever no futuro. Ele é mais pro dia a dia, tá? Ele não é uma gravação para você rever no futuro, não. A ideia dele é facilitar o teu dia a dia com isso, né?
Então essa é a ideia. Deixa eu ver se... não, depois se eu achar... Depois se eu achar eu boto aqui pra vocês. Eu achei da última vez, pesquisei, mas é que eu não lembro o nome, tem um nome específico, né? Não, ele salva tudo, mas eu acho que ele salva todas as coisas em 24 horas ou 48 horas. Eu acho que é nesse tempo ali, que a ideia do salvamento é para você poder fazer essas consultas, né, ao longo do dia, né? Pediu que lembrar, me diz exatamente o que a minha mãe falou. Aí eu não sei se depois você baixa isso no computador, fica salvo lá e daí você tem mais 24 ou 72 horas, enfim, aí não sei bem como é que é os detalhes não, mas eu já achei bem interessante, né? Enfim, essa é uma questão. Então, gente, vamos lá então, voltando aqui, qual é a minha ideia? Minha ideia é isso, a partir de esse é o quadro de abertura, né? Primeiro dia do bate-papo. E a ideia é que vocês interajam comigo também. Cada dia eu vou trazer um assunto temático. Então, por exemplo, hoje não tem tema, então a gente pode falar, se vocês ainda quiserem falar sobre qualquer coisa, a gente pode falar sobre qualquer coisa, né? Desde religião a sexo, a política, não importa. Mas aí a partir das próximas a gente vai escolher um tema. E aí o que eu penso fazer? Fazer uma enquetezinha no Instagram, qual o assunto que vocês querem estar conversando na próxima terça. E aí o que acontece? Vocês terem um encontro marcado aqui comigo pra gente bater papo. Como eu falei, a ideia dessa live aqui não é ser uma live como as outras ali, onde eu vou sentar e ficar falando simplesmente sobre as coisas. Não, é a gente realmente conversar, é saber o que vocês acham mesmo sobre os assuntos. Lembrar o que eu disse, escutei, depois até para a reflexão. Legal, inclusive, aí, Fábio, uma coisa interessante. Eu tenho uma paciente que ela prefere, a gente faz a terapia online, mas ela prefere que eu faça a terapia, a gente faz a terapia toda digitando no WhatsApp. Que ela diz que ela gosta de ficar relendo as coisas que eu digo para ela e tudo, e segundo para ela é bem melhor, né? Ela gostou, melhor para ela, tá funcionando para ela, tudo bem. Né? Daí a gente faz desse jeito para ela. Né? E, enfim, né? Tem funcionado, então fica mais ou menos assim, né? E a ideia é essa mesmo, né? Lembrar as coisas. Inclusive, você não precisa tá pedindo, por exemplo, você tá... Que isso é a coisa chata de um vídeo ou de uma gravação, onde é que eu disse? Você chega e fala assim, Adolfo, me diz o que eu falei às 2h47 da tarde. Adolfo, o que eu falei mesmo com a minha mãe? Adolfo, traz o que eu conversei. O que a fulana falou sobre, sei lá, essa questão aquática, seja lá o que for, né? Então, enfim, e aí ela vai lá e traz isso aí pra você. Então, gente, vamos aproveitando aqui de todos esses temas que eu comentei, né, para a próxima terça-feira, às 10 horas da noite, né? E eu pretendo fazer isso às 10, todas as 10 em ponto, para bater sempre esse papo. E aí você já pode estar deixando assim reservado toda terça-feira para estar batendo esse papo. E aí me fala, gente, dos assuntos que eu comentei, qual que vocês acham que seria mais legal a gente trabalhar na próxima semana? Pode estar escrevendo. Casamento? Tá aí, ó, um negócio legal que a gente pode debater. Né? E aí, casamento vale a pena hoje em dia? Não vale a pena? Ele é bom ou não é? Porque tem gente que eu ouço falar, pode fazer a enquete ao vivo. Estou fazendo agora, vocês já podem estar comentando, Fábio. Você pode falar dos assuntos todos, qual que você achou legal. Comenta aí. Né? Eu vou deixar uma enquetezinha lá depois aqui no Instagram, mas você já pode já ir fazendo. Eu vou levar em consideração o voto de vocês também. Inclusive, de repente, até uma coisa que eu posso estar fazendo é considerar, daí a gente pode, como eu falei, é um bate-papo, né? A gente pode estar, inclusive, a Camila comentou que casamento seria legal. A gente pode, inclusive, estar fazendo isso. A gente, no bate-papo, discute qual vai ser o próximo tema, e aí no próximo tema a gente já fala. A gente pode fazer assim, se vocês quiserem, né? Então, a Camila comentou sobre casamento. Qual seria a minha sugestão de como é que a gente poderia bater um papo aqui sobre casamento, né? Saber de você, o que vocês acham? Casamento vale a pena ou não? É uma coisa antiga? É só um contrato? Né? Não é, o casamento digamos assim, todos nós nascemos para nos casar, para ter alguém.
A gente precisa de alguém para... Não é. Não é um bom negócio hoje em dia, porque a gente vai perder a nossa liberdade, né? O casamento... Eu já ouvi várias coisas, né? Tem gente que acredita, já ouvi opiniões dizendo que o casamento não vale a pena, que não faz sentido hoje em dia se casar, né? Porque até a mulher se casava para ter liberdade, o homem se casava para ter sexo, né? Hoje em dia o homem consegue ter sexo sem precisar se casar, a mulher consegue ter liberdade sem precisar se casar, e aí, vale a pena? Não vale, né? Agora tem pessoas não, que consideram que o casamento faz bem, inclusive até para a saúde mental, você ter alguém com quem compartilhar, com quem contar as suas coisas, e aí, né? Vale a pena casar ou não? Né? A Camila comentou que tem dúvidas hoje em dia sobre a questão do casamento. E Camila, não é só você não, tá? Muitas pessoas têm dúvida. E aí? Né? Vale a pena hoje se casar ou não? A gente deveria estar. É natural, o ser humano, né, como espécie, né, ele deveria estar casando, até porque tem animais que são monogâmicos. Por exemplo, o pinguim casa uma vez só com a mesma fêmea. A pomba, né, o pombo também. Agora tem animais que não. Cachorro não casa. Cachorro, quando tiver fêmea ali, ele vai procurando. Ele não tem uma única fêmea que ele fica a vida inteira. O gato também não. E aí? Nós somos como o pinguim ou somos como o gato e o cachorro, né? A Fábia comentou, a interação é mais importante, refletir, pensar sobre, saber como as pessoas estão pensando no momento, as pesquisas recentes a respeito. Sim, a gente pode até dar uma olhada, vou me preparar, claro, fazer as pesquisas, mas eu acho legal ouvir de vocês, né? Porque às vezes a pesquisa diz uma coisa, mas a sua experiência pessoal diz outra, né? A Camila mesmo já comentou, né, que hoje em dia ela tem dúvidas sobre o casamento. Com certeza isso é um pensamento que tem como base também a experiência de vida dela. Eu não estou dizendo que a Camila esteja errada, não, tá? Porque eu mesmo, agora eu vou falar aqui não como psicólogo, né, mas como ator. Eu fui casado 3 vezes, já, né? Aí chega aquela questão, então meus casamentos não deram certo. Eu sou um fracasso nos relacionamentos? Não vejo assim. Meu primeiro casamento durou 8 anos, então foi um sucesso por 8 anos. Né? O meu segundo casamento deu certo por 6 anos, então foi um sucesso por 6 anos. O meu terceiro casamento foi com uma psicopata, então aí tem um tema legal também, trabalhar a psicopatia. A gente pode estar conversando sobre isso se vocês quiserem. Os psicopatas que estão à volta, eu mesmo, olha só, eu psicólogo, caí nessa, acabei me relacionando com uma psicopata. Percebi que ela era psicopata ao longo do relacionamento e foi desenvolvendo estratégias para lidar com ela até a hora que eu caí fora, né? Mas fui enganado. No início eu achei que ela era só uma mulher muito maravilhosa. Exatamente porque o psicopata ele faz isso, né? Ele é muito camaleão, ele sabe como te seduzir, ele sabe o que você gosta e ele acaba falando aquilo que você quer ouvir, fazendo aquilo que você quer ver. Quando você cai na armadilha dele, aí ferrou. Aí pronto, aí você tá preso de tudo quanto é forma. Mas ele vai te prendendo aos poucos. Tem um tema legal, né? Se vocês quiserem, a gente pode estar conversando sobre isso também. Mas para não desviar muito, né? Eu estava falando sobre a questão do casamento. E aí o que acontece? Veja bem, eu consigo hoje ver quais são os ganhos e o lado bom de estar casado e quais são os lados bons de estar solteiro também. Tem coisas boas em estar casado, eu lembro algumas coisas boas. A questão de compartilhar, eu acho que é uma das coisas mais valiosas dentro do casamento. É legal você compartilhar desde coisas, né? Jogar na loteria, é verdade, né? É a questão, Camila, do seguinte: a gente tem pessoas que são, por exemplo, quando você casa, né? Pessoas âncoras e pessoas balão. Então, o seu companheiro pode ser uma âncora, te afundar. Ou pode ser um balão, te levar para cima, né? E é difícil, eu acho assim que é difícil você acabar tendo uma pessoa balão, né? Não é impossível, mas eu acho difícil, porque eu acho que as pessoas hoje em dia têm exercitado pouco essa questão da empatia e normalmente elas são mais egoístas. Hoje eu vejo essa questão do ciúme, até muitas vezes as pessoas, ciúme é prova de amor. Não, ciúme é prova de posse, é meu. Por quê? Como assim, né? Porque, veja bem, se você tá com alguém
Você tem que confiar naquela pessoa. Eu sempre exercitei essa confiança. Por isso que eu nunca fui ciumento. Se eu estou num relacionamento com alguém, eu confio na pessoa. A pessoa, eu estou indo, eu vou sair de madrugada com as minhas amigas, tudo bem, legal, vai lá, pode ir. Eu não vou achar que ela vai me trair, vai ficar com outros homens. Se trair, tudo bem, aconteceu. Mas eu parto do pressuposto que se eu não posso confiar na pessoa, porque eu estou com a pessoa, né? Então eu confio. A pessoa diz que está fazendo alguma coisa, eu estou. Nunca fiquei duvidando. Já me dei mal nisso. Mas eu continuo confiando do mesmo jeito, né? Mas então, enfim, né? Nós temos a pessoa balão, que é aquela pessoa que te incentiva. Que você vira e fala assim, eu queria fazer um curso. Aí a pessoa vira e fala, não, legal, faz o curso, eu te ajudo. Você está precisando de quê para dar o curso? Vai lá dar o curso, eu cuido das crianças enquanto eu estou aqui. Então, isso seria legal, né? Então vamos lá, né? O que eu acho de coisas boas e qual é a visão que eu tenho sobre o casamento, mas a gente pode aprofundar isso depois, né? Numa live específica para isso, tá? E aí eu estou falando até não só como psicólogo, mas como homem também, né? Então, assim, tem essa questão de compartilhar, eu acho isso aqui muito legal, né? Você sentir que tem alguém ali que pode te ouvir, te entender, isso eu também acho legal, né? Quando você tem alguém que realmente te entende e tudo mais, eu acho isso aí legal, né? Mas eu acho que hoje em dia, o que valoriza o casamento, eu acho que quando a pessoa pensa em manter casamento, não é a questão do sexo. Eu acho que o sexo, ele é importante para a questão do relacionamento, eu acho sim, né? É uma questão fundamental. Mas eu acho que hoje em dia o que mantém um casamento não é isso, tá? Não é essa questão sexual, não é a questão do homem e mulher, não só na questão do sexo, mas como namoro e tudo mais. Eu acho que o que mantém o casamento hoje em dia, pra mim, aí agora eu tô falando a minha opinião, né? Não é assim no que a psicologia diz. Eu acho que é primeiro, né? Essa questão de você ter objetivos em comum com aquela pessoa. Então você tem objetivos em comum, e eu acho que hoje isso é mais importante até do que você ter afinidade. Porque você pode ter afinidade com a pessoa, ter várias coisas que vocês gostam um do outro, mas vocês, apesar de terem afinidade, vocês não têm objetivos em comum. O objetivo de uma pessoa, sei lá, é juntar dinheiro para aposentadoria, o outro é curtir a vida. Pronto, já acabou. Já ferrou tudo. Um vai querer ficar reclamando que não está viajando, que quer viajar, e o outro vai reclamar que viajar vai gastar dinheiro. Não, ele quer se preparar para a aposentadoria. Nenhum dos dois estão errados, mas são visões diferentes. Então, de repente, eles são compatíveis em tudo, têm afinidade, gostam das mesmas coisas, torcem para o mesmo time, mas eles têm objetivos diferentes. Então, essa é uma das coisas. E a outra coisa, né, primeiro objetivo, e a outra coisa é família. Eu acho que o que mantém o casamento unido é o senso de família. Não é a ideia de homem e mulher, não é a ideia de que vocês estão eternamente namorando, até porque essa coisa de namoro eterno, isso é impossível, tá, gente? Isso é impossível. Eu sei que tem pessoas, né? Aqui a Camila comentando, essa coisa de objetivos comuns é essencial mesmo. Crescer junto. O sexo não é o pilar do relacionamento, tá, Ju? O sexo é muito importante, tá? Olha, eu acho o sexo é muito importante, sim. Tá bom? Ele pode ser o divisor de água entre a questão de querer se separar ou não. Mas ele não é tudo. Eu acho que além do sexo, eu acho que são essas duas coisas. Aí também, como eu falei, estou falando da minha opinião. Objetivo em comum, mais do que afinidade até. E essa questão de família. Então, é querer preservar a família. É querer viver em família. Porque, veja bem, quando você quer compartilhar as coisas, quer viajar, você quer viajar com a sua família. Você quer fazer festa, você quer fazer festas com a sua família. Você vai dormir com a sua família. Então, é a ideia de família. É isso que está em jogo. Então a pessoa não quer perder a família que ela construiu. E isso faz muitas vezes a pessoa querer lutar pelo casamento, querer trabalhar, enfim, né? Querer manter aquilo ali, né, unido. Então, eu acho que são essas coisas. Agora, no geral, e aí entram as outras questões, hoje em dia, muitas vezes a pessoa quando casa, ela não se vê como família, ela se vê como namoro ainda. E aí é bem complicado. Eu acho que daí acaba tendo essa diferença de pontos de vista, de visão e tudo mais. E aí o que acontece? Se a pessoa quer realmente manter o estilo de vida que ela tinha antes de casar, de sair e tudo mais,
E aí, como é que fica essa questão do estilo de vida? Não estou dizendo que seja certo ou errado ela querer manter o estilo de vida ou não, mas ela precisa estar com uma pessoa que seja bem assim, que pense muito parecido com ela, ter muita, né, afinidade nesse sentido. E aí? Não, pô, você tá querendo ver seus amigos toda hora, agora você é casado, você tem que dar atenção pra mim, e aí? Como é que fica? Eu não acho que ela esteja errada de exigir ou querer atenção, né? Mas eu só tô dizendo que as coisas, né, ficam bem mais complexas depois de estar casando. E aí, às vezes, a pessoa começa a botar na ponta do lápis, né? E, sei lá, dinheiro, né? O dinheiro fica mais escasso, com certeza, né? A liberdade muda, né? Outra liberdade, enfim. Então são essas questões. Tá aí uma coisa que a gente pode estar aprofundando, né? E como eu falei, a ideia é bate-papo, então vocês podem ir dando a opinião de vocês, mas só para saber, é uma das questões que a gente pode estar abordando. A gente pode também estar falando sobre essa questão do sexo nos dias de hoje também. Como é que essa relação sexual hoje em dia, o homem, a mulher, como é que é isso? Ainda existem muito tabu? Não existem mais tabus? Ainda existe essa questão sexista do homem que tem que estar dominando ou ditando as coisas na questão do sexo ou não? Existe sim, existe ou não uma diferença, né? Tem gente que está falando, tem gente que defende que nessa questão sexual nos dias de hoje, a mulher é privilegiada, porque é a mulher que diz quando ela quer fazer sexo, como ela quer fazer sexo, o homem só acata. Então tem muitos homens aí, inclusive tem essa questão. Aí uma outra coisa que a gente pode debater aqui, os Red Pills. Já ouviu falar em Red Pill? Se vocês não ouviram falar, posso comentar aqui rapidamente o que são os Red Pills. Os Red Pills são o seguinte, tá? Vocês já ouviram falar no filme Matrix? Quem não ouviu falar do filme Matrix, eu vou dar um resumo aqui muito porco, mas é só para vocês entenderem o que é, tá? É o seguinte, a gente no mundo atual. Aí alguém chega e fala assim, olha, eu tenho 2 pílulas aqui para você. Uma pílula é azul, e a pílula azul você vai tomar e vai acordar como se nada tivesse acontecido. A pílula vermelha você vai saber da verdade. Você vai acordar porque na verdade você está dormindo e o mundo real, né, você não conhece. Você quer conhecer o mundo real? E aí o personagem do filme toma a pílula vermelha e descobre que o mundo real é uma porcaria. Eles estão lá num futuro onde todo mundo come uma gororoba horrenda, o mundo todo foi destruído pela inteligência artificial, e a inteligência artificial, os robôs usam as pessoas como pilha, como energia para as coisas, então tá todo mundo dormindo. Esse é um resumo bem porco do filme Matrix, mas é só para vocês entenderem por que eles se chamam Red Pills. São homens e até mulheres que dizem ter descoberto a verdade sobre a essência feminina. E segundo eles, as mulheres são extremamente privilegiadas, porque são as mulheres hoje que ditam como é o sexo, como é o relacionamento. Os homens, coitados, pobres coitados, só tem que acatar, né? Então, essa é a ideia. E aí, gente? Vocês concordam com isso? Então é uma coisa que a gente pode debater sobre os Red Pills. Vocês acreditam isso? Que hoje o mundo, as mulheres são muito favorecidas, são as mulheres que ditam, são as mulheres que fazem sexo quando elas querem, e os homens, coitados, são vítimas dessa nova sociedade, e eles tomaram a pílula vermelha, eles sabem da realidade. Vocês concordam com isso? Eu já vi que a maioria de vocês são mulheres. O que vocês acham? Pode falar, gente. Vocês estão no poder, é isso? Vai, gente, me fala aí. Fábio, você está comentando bastante? Comenta. Né? Essa é a ideia de ser um bate-papo. Eu quero ouvir de vocês também. O que vocês acham? Eles estão certos? Olha só a ideia sexual que eu estava falando aqui. Tá? Então, gente, o que vocês acham? Um de cada vez, não precisa falar todo mundo junto, não, para não confundir. Bom, já deu para perceber no meu jeito jocoso de ter falado que eu não concordo muito com isso não, né? Assim, né? Eu até acredito que tem mulher que saiba manipular, que consegue, não sei o que, enfim, mas eu não acredito nisso. Na minha opinião, agora eu vou dar minha opinião, tá? Claro que tem um pouco de respaldo aí psicológico, né? Mas na minha opinião, o que eu acho que são pessoas, são homens que sofreram de mulheres, sei lá, sofreram uma traição, ou simplesmente não conseguiram, se sentiram rejeitados por uma mulher. E aí eles acham que descobri a realidade. Na verdade, eu não fui rejeitado. Pá,
é que as mulheres é que são terríveis na sociedade, tudo mais. Eu não acredito nisso, tá? Claro que assim como tem mulheres mau caráter, tem homens mau caráter. Assim como tem mulheres boas, tem homens bons. Assim como tem mulheres manipuladoras, tem homens manipuladores. Então eu não acho que é isso, né? Eu acho que são simplesmente homens que tiveram problemas com mulheres. E ao invés de procurar terapia, aí ó, tá? Acabaram repetindo isso e achando que os homens são os grandes criminosos. Enfim, gente. Então, vamos lá, tá? São vários temas. Se vocês não colocarem aqui, depois eu vou colocar uma enquete. Mas a ideia é essa, tá? Semana que vem a gente já vai estar falando sobre alguma coisa temática. A gente pode estar falando sobre essa questão do sexo entre homens e mulheres. A gente pode estar falando sobre relacionamentos, desde relacionamentos, o casamento, se vale a pena ou não, ou como as pessoas estão se relacionando hoje em dia. Sei lá, será que o Tinder e outros aplicativos mudaram muito a forma como a gente se relaciona? Mudaram para melhor ou para pior? Acho que é uma coisa que a gente pode estar batendo papo. Como eu falei, eu acho que essa live surgiu muito assim da minha necessidade também de sentir falta de ter gente com quem conversar sobre essas questões. E eu acho também que eu não estou sozinho nisso, né? Eu acho que muitas pessoas sentem falta de ter com quem conversar sobre todas essas questões que estão acontecendo por aí, mas eu digo assim, uma conversa sadia, uma conversa onde a gente possa dar cada um a sua opinião, né? Sem ser desmoralizado, né? Sem ser ridicularizado, poder falar o que pensa mesmo, e a gente até poder debater sobre isso, a gente poder até pensar, né? Porque assim, eu não sou dono da verdade, é claro, eu tenho minha opinião aqui. Por exemplo, eu fiz aqui uma previsão mandiná de que daqui a 5 anos a gente vai estar vivendo num mundo bem diferente por causa da inteligência artificial. Não posso estar errado na minha previsão, pode ser daqui a 5 anos que pouca coisa tenha mudado. Acho que podemos começar com o Tinder, passar para o relacionamento até chegar no casamento. De repente a gente fala sobre tudo, faz um pacotão, né, sobre tudo, é verdade, a gente pode estar fazendo isso. Vou montar a enquete aqui então, né? E aí, gente, e religião, política, alienígenas, enfim, as outras pautas que eu comentei que vocês acham interessantes, gostaria de começar sobre isso. Acredito que seja menos tempo. Como assim, Camila? Eu não entendi o que você quis dizer com isso, que seja menos tempo, né? 5 anos é muita coisa. Ah, tá, você acredita que em menos tempo a gente vai ter uma mudança em relação à inteligência artificial? Vamos ver. Eu acredito que 5 anos já vai estar... Inclusive, a gente já tem carro que se dirige sozinho por causa da inteligência artificial. Ou seja, aí, eu acho que num futuro mais longo, a gente não vai ter mais motores de Uber. Inclusive, imagina um futuro onde você pode comprar um carro sem saber dirigir, porque quem vai dirigir é a inteligência artificial. Imagina, eu acredito que esse futuro vai existir. Enfim, então, aí tá aí outro tema, inteligência artificial, mas aí, como eu falei, então a ideia da live é essa, a gente vai escolhendo temas, já pode botar aí, para quem gostou da ideia, já pode botar no reloginho, tá? Que toda terça-feira às 10 horas a gente vai estar aqui batendo um papo legal, conversando sobre essas coisas, né? Tá sendo assim mesmo, né? Hoje em dia, você abre e fecha os olhos, já é uma nova inteligência artificial, você já vê uma nova notícia sobre isso, é bem interessante mesmo, né? As coisas estão mudando bem rápido mesmo, né? A Fábia comentou que qualquer assunto é bem-vindo. Eu até pensei na solidão, solitude também, né? Até agora tivemos 2 votos aí, solidão, solitude e relacionamentos. E eu acho até que solidão e solitude é uma coisa bem legal, porque bate com essa questão, a gente acaba falando sobre relacionamentos também. Até porque, e aí, gente, é legal. Eu, por exemplo, eu tenho refletido muito sobre isso, confesso, tá? Como homem mesmo, eu tenho refletido sobre isso, porque hoje eu moro sozinho, vivo sozinho, e eu fico refletindo, será que não é o melhor? Hoje em dia tem coisas boas aqui, né? Hoje eu vim aqui, preparei o jantar que eu queria, arrumei a casa do jeito que eu queria, enfim, né? E aí, será que é legal ou não? Não estou correndo atrás de relacionamento, não estou tendo pressa, não estou sozinho porque não consegui ninguém, tá? Já recebi convites para sair tudo, mas eu que tenho ficado na minha mesmo, né? E
De certa forma também. Ah, não sinto falta? Sinto, às vezes eu sinto falta. Às vezes eu tô vendo um filme sozinho e penso, caramba, vai ser legal ter alguém aqui para compartilhar esse filme, ou discutir esse filme comigo. E eu, como falei, né, até eu acho que essa live, a criação dessa live tem um pouco disso. Sendo bem sincero, bem honesto, acho que tem um pouco disso. Né? Aí eu falo, né, porque é bem pertinente com o motivo de começar esse bate-papo. O assunto atravessa a questão do casamento, sexo e por aí. Então, olha só. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Como poucas pessoas se pronunciaram, então a próxima bate-papo vai ser um bate-papo sobre solidão, solitude e tudo mais. A gente pode conversar sobre isso. O que vocês acham? Legal? Né? E a gente fala sobre relacionamentos e tudo mais, mas eu acho que fica legal. Né? Então a gente já acaba, né, pegando o que a Fábia falou e também o que a Camila falou. Então, gente, né? Então, antes, já vou começar aqui a finalização. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta ou puxar algum assunto antes de eu terminar, vocês já podem estar falando, mas enfim, vou começar a me despedir. Então, só para resumir, a ideia é essa, é um bate-papo. É isso aí mesmo que vocês estão vendo, é uma coisa assim, sem script, não vou trazer aqui, né, conceitos nem nada, a gente vai simplesmente estar conversando. A ideia é simular realmente um bate-papo entre pessoas, conversar sobre coisas que de repente na vida vocês não conversam. Por exemplo, com quem vocês conseguem ter a liberdade, por exemplo, de falar realmente sobre casamento, de repente ser aberto e falar, de repente eu acho que casamento não é uma boa ideia, acho que essa parada aí de casamento de repente não é muito bom não, sei lá. Ou até defender a ideia, ou sobre religião. Pô, aí, ó, eu acredito na minha religião, mas tem uns negócios errados aí que não é bem por aí. Eu até comentei aqui a minha ideia do que é um fanático, o que é um fanático pra mim, né? O Miguel Henrique também tá aí, um abraço pra ele, Miguel. Tchau, Miguel. Né? Então, assim, a religião, né? A gente falando sobre a questão de religião. Muitas vezes, é o que eu falei, pra mim, fanático é aquele que não aceita ouvir nada. Pra mim, a pessoa que vira e fala assim, não, eu não quero mais te ouvir porque o demônio, agora é o demônio que tá falando, só porque tá fazendo você pensar alguma coisa diferente, essa pessoa é fanática, recebeu uma lavagem cerebral e foi preparada para, se ela ouvir alguma coisa que leve ao questionamento, é o demônio. É a minha opinião, agora eu tô falando como opinião, eu acho. Eu não vejo, eu acho que todas as religiões são válidas, todas as religiões são boas, tem alguma coisa a agregar, traz alguma coisa boa, como até a questão de senso de unidade, de identidade, de fazer parte de uma comunidade, de se sentir bem. Então eu acho que toda religião é boa, é válida. Porém, né, eu acho que o fanatismo nunca é bom. Eu acho que você tem que estar aberto, até questionar, né? Porque, sei lá, o seu pastor, o seu padre, o seu dirigente do centro espírita, exatamente para poder melhorar aquela religião. Se você questiona, foi assim que as religiões todas melhoraram. A Igreja Católica mesmo, ela passou pela Reforma, pela Contra-Reforma, ela passou por isso tudo. O protestantismo é o quê? Foi o questionamento da Igreja Católica. E o próprio protestantismo ele foi mudando, se tornou o calvinismo, né, que foi um outro movimento protestante, e depois foram surgindo outras igrejas, por quê? Porque elas foram evoluindo, elas foram se questionando e transformando outras. Então, por exemplo, se você se diz assim, eu sou Assembleia de Deus, saiba que você é Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus ela foi uma evolução da Igreja Protestante, que foi uma evolução da Igreja Católica, que foi uma evolução do cristianismo clássico, o cristianismo original, né? Então, gente, para não me alongar muito, a ideia é essa. Muito obrigado por todos vocês que tiveram. Vai ficar aqui gravado e eu espero então vocês para a próxima terça-feira. Eu vou estar colocando sempre aqui o tema, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até a próxima, tá bom? Tchau, gente, uma ótima noite para vocês.